Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos iniciando aí a unidade 5, tá? Aqui na página 152, com o tema O Mundo Dividido pela Guerra Fria, tudo bem? E aí vamos adentrar aí ao tema 1, que a gente vai falar hoje sobre a configuração geopolítica no mundo bipolar. Bom, só para você entender o contexto de tudo isso, né, que a gente está falando, é muito simples essa questão, tá, pessoal? Mas vamos entender isso de maneira clara, né, nessa videoaula que a gente vai fazer hoje. Dentro desse contexto, a gente vai ter aí o fim da Segunda Guerra Mundial e ascendendo aí duas superpotências. Então, quais vão ser essas duas superpotências aí que vão ascender no chamado Novo Mundo pós-guerra, né? Estados Unidos, representando aí seus ideais capitalistas, a sua maneira de viver, como sendo a melhor maneira do mundo e aquilo que deveria ser imitado pelo resto do mundo, tudo bem? E aí você tem a União Soviética, também representando seus ideais soviéticos, o ideal socialista, a sua maneira de viver e a forma, na verdade, como isso vai acabar se desenrolando aí, certo? É, essas vão ser as duas superpotências que a gente vai ter, tá, pessoal? Primeiro ponto que a gente precisa entender é esse mundo que a gente está falando é o mundo depois da Segunda Guerra, então é um mundo onde a Europa ainda está quebrada, certo? Tá tentando se reerguer, tá tentando se organizar, tentando voltar à sua hegemonia, tá? Você deixa de ter a Inglaterra como a grande superpotência da época, e isso passa economicamente para as mãos dos Estados Unidos. E um outro ponto que você precisa perceber é que assim, a União Soviética ela sai muito fortalecida da guerra, né? Muito forte da Segunda Guerra Mundial, porque afinal de contas ela conseguiu parar o exército de Hitler, né? Então, de uma certa forma, pessoal, a União Soviética ela sai muito fortalecida da chamada Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto de guerra entre os dois, ou seja, entre Estados Unidos e União Soviética, a gente vai ter o nome de Guerra Fria, tudo bem? Por que o nome Guerra Fria, né, pessoal? Foi a guerra que não aconteceu, a guerra que não esquentou, por assim dizer, era uma tensão, na verdade, entre esses dois mundos, uma tensão muito mais política, econômica, psicológica, né? O mundo esperava, todo mundo esperava uma guerra, a qualquer momento podia acontecer aí a chamada Segunda Guerra Mundial, ou, perdão, Terceira Guerra Mundial. E em contrapartida, pessoal, isso não aconteceu, mas todo mundo estava esperando, né? A gente teve dentro dos Estados Unidos, né, uma força muito forte, onde os Estados Unidos ele vai lá junto com os exércitos da OTAN, seria a organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos e o Canadá eles formam como se fosse uma aliança permanente ali. E aí, em contrapartida, pessoal, você tem também a União Soviética com o seu grupo de países, que não era só a Rússia, né? Você tinha outros mais de 10 países aí que formavam aquele bloco socialista, e era um bloco considerado muito forte, tá? Então você tinha esses dois contrapontos, né? Primeiro ponto que a gente precisa pontuar, que eu estou falando aqui, está entre a página 154 até basicamente a página 158 do material de vocês, do livro de vocês do nono ano, é que a Alemanha nesse período ela vai ser dividida, tá? Vai ser dividida em quê, professor? Em dois mundos, por assim dizer, né? Ela vai ser dividida entre República Federal Alemã, a RFA,
e que seria, na verdade, pessoal, o lado estadunidense da coisa, o lado capitalista da coisa, e a República Democrática Alemã, que seria o lado socialista, né? Ah, professor, mas por que a Alemanha foi dividida e não qualquer outro país? Porque a Alemanha ela foi a grande penalizada, né, pela Segunda Guerra, foi a grande causadora e ela acabou sendo dividida aí por esses dois mundos, por assim dizer, completamente opostos e diferentes. É muito importante você entender isso, pessoal. Mundo capitalista, você tem multinacional, você tem o dinheiro, manda em absolutamente tudo, o capital, livre concorrência, tudo isso. Mundo socialista é outra história. Mundo socialista, você tem uma sociedade baseada no igual, no igualitário. Você tem, de uma certa forma, um mundo onde as pessoas elas vão estar pautadas, tá, pessoal, numa sociedade com planos quinquenais, baseada na questão, pura e simplesmente, quando a gente fala baseada na questão do igual, da moradia a preços muito baratos, alimento a preço muito barato, tudo a preço muito barato, muito baixo, por assim dizer. E esses dois mundos, eles vão ser divididos, pessoal, pelo muro, né? O chamado Muro de Berlim, tudo bem? Esse Muro de Berlim, pessoal, de uma certa forma, ele foi construído, né? Em agosto de 1961, ele foi construído e ele também foi chamado de o Muro da Vergonha, porque já quando se constrói um muro, você já cria uma ideia de separação, uma ideia de segregação, uma ideia muito diferente daquela que você está acostumado a ter, né? E o Muro de Berlim vai estar interagindo com isso, né? Dentro dos Estados Unidos, pessoal, você vai ter uma campanha muito forte contra o comunismo, uma campanha onde as pessoas, de uma certa forma, elas vão começar a perseguir e até de maneira violenta aqueles que, de uma maneira ou de outra, acabam indo ou simpatizando com o comunismo ou com o socialismo. E durante esse período, só fazendo link com o Brasil, né? Durante esse período, o Brasil ele vai flertar muitas vezes com o comunismo, ele vai acabar flertando muitas vezes com o comunismo, né? Durante os governos de João Goulart, durante os governos de Jânio Quadros, e de uma certa forma isso não vai cair bem no cenário internacional, tá? Os Estados Unidos, pessoal, eles começam a perseguir isso, todo mundo que fosse contrário, por assim dizer, às ideias capitalistas, ao comunismo, né? Todo mundo que fosse a favor do comunismo. E esse período ficou conhecido como marcatismo, tá? Marcatismo, no caso, é relacionado aí ao presidente Mac McCarthy, que presidiu o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso, na época que qualquer atividade que fosse relacionada ao comunismo era considerada uma atividade contrária ao símbolo norte-americano de viver, tudo bem? Pessoal, só para a gente equalizar isso daí, a corrida armamentista em si, ela também aconteceu durante a chamada Guerra Fria. A gente vai ter também, além da corrida armamentista, a gente vai ter a corrida espacial, corrida armamentista, corrida espacial. A gente vai ter Yuri Gagarin como sendo o primeiro homem no espaço, a gente vai ter Neil Armstrong como sendo o primeiro homem na Lua. Então você vai ter aí os dois países guerreando em todas as frentes que você puder imaginar.
Mas não era uma guerra armada de fato, né? A gente poderia até estar se preparando para isso, mas não era uma guerra armada de fato, era uma guerra muito mais psicológica. Ó, se o meu corredor corria 100 metros rasos em 1 minuto e 10, o meu outro corredor poderia correr 100 metros rasos em 1 minuto e 5. Opa! Então, opa, conseguiu, certo? Então, de uma maneira ou de outra, pessoal, isso não era, não era uma guerra onde cada um deles buscava, né, derrotar o inimigo com vidas, e sim derrotar o inimigo em diversos campos da vida. Né? Esse é o grande ponto que a gente precisa pontuar aí, tudo bem? Isso finaliza na página 158, tá, pessoal? Tem aqui 2 exercícios para fazer. Eu vou colocar junto com essa um videozinho também para vocês assistirem, para vocês observarem um ponto de estudo que a gente está falando aí. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a Guerra Fria e na próxima aula a gente tira as dúvidas, tudo bem? Um abraço para vocês, fiquem com Deus aí.